Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre. Eu sou Jefferson Oliveira, tá começando mais um Sala de Prescrição, aquele programa que, como vocês sabem, debate tudo, debate filosofia, debate saúde, debate estilo de vida e debate inclusive esportes e futebol. Hoje temos aqui de volta o nosso João Marcos Riso. Estamos aí presentes, mais uma vez, muito obrigado. E antes que tu apresente o nosso convidado, queria dizer que me emociona, porque eu sou fã desse cara, acompanhei desde o primeiro dia que foi anunciado até o dia em que ele deixou o Colorado. Mas é uma satisfação. Eu, depois que ele se aposentou, eu comecei a gostar dele. Doutor Ricardo Nogueira, hoje o senhor vai fazer uma leitura psicológica do convidado aí para nos dizer... O nosso psiquiatra. Um cara que não teve base, como é que chegou onde chegou? Não, mas não é só ele, teve mais gente aí lá no Colorado mesmo, um centroavante aí que veio direto, né? Agora eu quero dizer que esse sujeito aqui só me causou momentos desagradáveis. Graças a Deus. Ah, não, mas teve Grenais que nós ganhamos. Tava lá. E o convidado, o grande convidado, que eu tenho certeza que a torcida colorada estava esperando. Tem muito carinho por ele, porque é símbolo de uma... Posso dizer, de uma retomada do Inter. Né? A retomada do Inter começou ali no período dele. Me lembro bem daquele jogo de 97, do Campeonato Brasileiro de 97, que estreou contra o Corinthians lá. E o Fabiano de Souza, Luiz Fabiano de Souza, o famoso Fabiano, tava lá. E aí, Fabiano, satisfação em te ter com a gente aqui. Muito obrigado pela presença. Bom, eu que agradeço, boa tarde a todos, agradeço a todos que estão aqui, né? Hoje eu vou consultar aqui que eu tô precisando, a cabeça tá... Hoje não escapa. Hoje eu não escapo, tô brincando. Não, fica à vontade. Bom estar aqui e falar de tudo, né? Saúde mental, saúde de tudo, né? O futebol, ele inclui tudo isso, né? Que bom que isso está acontecendo e as pessoas estão tendo noção. E vamos falar de futebol, né? Da vida. Então eu vou te fazer uma pergunta direta. Da onde começou o Fabiano? Isso foi a torcida, né? Foi a torcida, cara. Foi a torcida. Foi uma coisa meio espontânea, né? Totalmente. Eu comecei a ouvir da arquibancada, assim, uma coisa que veio, assim, natural. E eu ouvia, eu falava, mas será que é pra mim? Porque você fica em choque, porque... É muita coisa que acontece, né? Você vem de um clube pequeno, né? Tava buscando meu espaço e de repente eu venho ali e a torcida começa a gritar um nome pra ti. É pesado. Você começa... Cara, não é pra mim possível, gente. Cara, tantos nomes que vocês viram jogar aqui no Coloradão, muito mais, sabe? Ponteiros. Mas assim, Fabiano, tem uma coisa que pega a torcida direto, que é não só o talento, mas a raça, cara. Quando tu abria pelaquela direita, cara, né? O jeito que parecia um trator passando, forte, mas com qualidade, cara. Muito forte. Aí a torcida se desmancha, né, cara? Porque tu quer ver isso, cara. Tu quer ver entrega em campo, né, cara? E aí tu põe entrega e resultado. Porque tem uns cabeça que fazem um monte de coisa, mas acabam parando no alambrado, né, cara? Ele parava dentro do gol. Aí a torcida que tá, Fabiano. E eu ia perguntar pro Fabiano hoje, porque pra quem não sabe, a gente tava conversando aqui antes, ele tava dizendo que iniciou a carreira mesmo no Sertãozinho. Em São Paulo, depois veio pra Juventus teve seleção brasileira e... veio pro Inter em 96. Tu veio do 15 de Piracicaba pro Inter. 15 de Jaú, Juventus e depois Juventus pra cá. Mas ele estava dizendo que não teve categoria de base. Não. Hoje, com a tua maturidade, pra tu olhar pro passado e se tu tinha essa impressão, tu via diferença entre tu e os teus colegas no profissional... que tiveram a base. tiveram a base, tu via diferenças práticas, assim? Porque eu imagino que a base amadureça essa parte técnica de... Sim. Né, eu preciso botar a bola lá. O pé entra assim. Eu vejo que tem gente que diz, vai bater, tem aquele negócio,
o bico, o ventil fica pra cá, a posição do pé em relação, muitas vezes, ao cadarço da chuteira e tal. E tu veio, né, aprendeu isso de uma maneira empírica. Tu notava essa diferença, o posicionamento, ou nunca notou nada, assim, nem percebia essa diferença? Sim, isso chamava a atenção até dos treinadores, que no meu caso não tive base, né? E como eu já batia bem na bola, em questão de bater bem na bola, o que eu falo é cruzar. Eu tinha um cruzamento muito bom. Muito bom. Lá atrás. E isso, cada um, como tem o Pelé, tem o Maradona, tem o Messi, tem o Marcelinho Carioca que sabe bater, o Fábio Conceição, enfim, cada um tem o seu jeito de bater. É aquilo que eu falo. Minha situação, quando eu cheguei aqui, eu tinha falando um parâmetro, eu tinha o Valdomiro, cara. O meu quadro era o Valdomiro. Mesma posição, velho. Eu cheguei e todo mundo falou, se você chegar, isso aqui desse homem aqui, e aí quando você começa a passar e ver, só via a foto do homem, né? Sim, Valdomiro Subia Vaz lá Franco. para subir para a presidência lá, então o estádio era antigo, então você entrava, subia, você passava um monte de galeria assim de jogadores, Falcão, Carpegiani, fulano, bom, olha bem. E aí entrava no meu mundo, que era o ponteiro. Eu era apaixonado de jogar de ponteiro. Aí eu fui perguntar, esse aqui? Aí eu falei, Esse era o cara. Esse é tua bronca. E você tu vai pegar uma camisa ponteiro, 7, aí Fabiano? eu fui saber a história dele. Tu surgiu ponteiro já e sempre foi ponteiro? Cara, tu sempre jogava... passou em outras posições? Mas lá nas brincadeiras na usina eu jogava de lateral, de meia, de meia, volante meia, né? Então, mas aí foi um treinador que chegou e falou, não, cara, você é ponteiro, você não tem nada a ver aqui no meio, cara. Ah, tá. E tu não tinha um E ponteiro assim que tu admirava na época? Não, Como criança, por exemplo? Não, eu lembro assim da Copa do Mundo na época, assim, mas não como ponteiro. Eu não me criei, né, com ídolos de Na tua do época mundo não do era futebol. tanto ponteiro, Na tua né? adolescência... É que ele pegou a época que o Tele tirou os pontos. Lembra que tinha Tirou até os o... pontos. Leva a ponta, Leva a ponta, Tele! Bota a ponta. Eu sou de uma época que jogava o ponta direita e o ponta esquerda. Todos os clubes tinham isso. Né? Sim, sim. Então eu fui... Tu pegou essa época. Peguei essa época, Isso mas que era o ano meu estilo. Que ano era isso? no Anos Inter? 90, Não, ele anos pegou os 90. anos 80 que ele estava Aí, começando. começando. 80, que o grande time do Inter é a década de 70, né? né? 75, 76. Que era Valdomiro e Lula. Valdomiro e Lula. Dois monstros. Mas o Valdomiro, para te ter uma ideia, se fosse comparar contigo, o Valdomiro teve uma época que ele apanhou muito da torcida. Apanhou, era a vaiado. história Nos anos dele. 60, Foi o anos Daltro 70. Menezes que insistiu com Nossa, ele, né? Foi. Queriam mandar ele embora. Mas isso que é legal, por isso que me chamou a atenção, porque veio um cara, que eu sei da história dele, cru também, não tinha tanta habilidade, tinha muita força e levava pau pra caramba. E aí ali nos treinos o pessoal falava, todo dia esse louco pegava a bola, era, não sei, 40 bolas por dia. E ele batia a falta, né? Ele treinava, né? Ele tinha uma coisa do perfil do Valdomiro que era diferente do Fabiano. O Fabiano, ele teve ele chegou com uma personalidade impositiva, né? Que é dele, né? De chegar, eu não digo assim, um super Fernandão, líder, não sei, mas ele se impunha. Eu né? tinha meu estilo, exatamente. Tu tinha teu estilo e tu não te abatia com as coisas. O Valdomiro, ele era uma personalidade mais introvertida. Bem e ao ele contrário. se abalou demais com os comentários da mídia e a torcida indo atrás da mídia, que ele era insuficiente. Então, ele sabe bem, tem jogador que a crítica, o cara vai pra cima e cresce. E aqui em Porto Alegre, pra acabar com o jogador, não tem Valdomiro chegava igual. na ponta, ele tinha medo de cruzar. O Daltro viu isso. O Ele Daltro- batia bem nos treinos, ia super Só que bem. na Chegava hora de executar, ele tinha medo de errar. Aí o jogador que tem medo de errar, cara, chega lá no isso aí. fundo... Mas diz agora se eu errar esse cruzamento. Fabiano, Tu não tinha isso. Não, eu na não época tinha de medo. jogador muito habilidoso, né? Fazia muito muito na forte. verdade, o que eu falava sempre, até hoje, eu tinha um pouco de habilidade, mas eu usava muito a minha força. Muito forte. Eu sem nenhuma força nenhuma, sem um treinamento, porque os meus treinamentos eram diferentes, né? Eu não era nenhum jogador, eu não ia fazer nada com isso aí. Porque ali você exige força. Habilidade. Habilidade você tem, né? Claro.
O Valdomiro, falando dele, ele foi criando, né, tudo. Sim, ele foi, a hora que ele isso. veio, ele tava um combo, tudo perfeito. Força, batida na bola, não precisava mais correr na linha de fundo, dali ele já sabia. Como a gente, na nossa linguagem, a bola cruzada, a famosa banana, né? Como você bate nela. Então ele não precisava mais chegar na linha de fundo. Então isso a gente vai treinando o caso dele, né? Mas eu acho que tu mais passava pelo teu marcador do que ia no fundo e cruzava, né? Aí era como ele falou, eu era um cara muito com personalidade dentro de campo. Eu não era pra brigar, eu não batia, eu não ficava brigando com Não, mas Pode tu tinha ver. o objetivo O meu objetivo era eu ficar te olhando na tua cara. Esse cara é chato, ele é chato, eu sou chato, mas eu vou. E você ganhava, eu ia de novo. A torcida, eu só precisava da terceira. Pois é, mas... A terceira que eu acertava, gol. Exato, mas Acabava. mas tu fazia gol. Não, eu fazia, mas sempre a minha briga dentro de campo, desde quando eu entrei no mundo do futebol, era isso. Quando eu via Roberto Carlos, eu via fulano, eu via ciclano, eu olhava na cara deles, pô, eu tenho que partir para cima desse cara. Ele vinha também. Então eu me criei assim, né, no Campeonato Paulista, jogando contra esses caras. Eu peguei alto nível, cara. Peguei Serginho, Cafu... vocês vai dando nome aí que vocês vão ver. Isso aí jogou tal. Cima. Nós ia pra cima, não tinha isso. Então isso foi me dando casca também. Quando eu cheguei aqui no Inter, como ele falou, eu cheguei já não queria nem saber quem era. Não respeitava ninguém, Fabinho, fulano. Eu cheguei e negou. Esse bicho é um ignorante, bruto. Eu faço meu jogo. Passava pra cima. E tu, nesse time, tava o Mazinho Loyola? Mazinho depois foi, com o tempo, 95 para 96 eles foram embora. Sim, porque o Mazinho Loyola, sim, era mais de cruzar mesmo. Cruzar. Né? Mas o Mazinho era menor, né? Menor, Bem menor. E um grande jogador. Rápido. E era muito mais rápido que eu, cara. Ele era, por exemplo, mas só tu que tinha mais força, levava aí o cara que tá junto. o problema. Ele não era do corpo a corpo. Tem jogador que não vai a corpo a corpo, porque sabe que não ganha. Uma provocação. Ele jogava, assim, o estilo de força e habilidade parecido com o Renato Portaluppi. Exatamente. Foi o ídolo dele. É o que as pessoas falam, pô, mas o teu estilo... Era o estilo. Era o meu estilo igual dele, do Mário Tilico, que não era tão melhor, mas era um cara que pegava a bola e lá na frente ninguém pegava. E você vai falando de ponteiros aí... Mas naquela época, o time do Inter, esse time que tu jogou mais tempo, quem era o pessoal, a escalação? O meu time, nós sempre jogávamos 4-2, né? Que seria falso, né? Até hoje existe isso aí. Então era eu, o Christian. Era o André no gol. O André, Enciso, na lateral direita, que depois pro meio foi para encaixamos ele, deu, né? No meio ficou Anderson e Fernando Negão. Volantão. E muito bom, cara. Sandoval, Arilson, eu e o Christian. E na lateral esquerda variava, às vezes com o Luciano, depois entrou o Regis. Mas e na zaga era... Qual Arilson? O Arilson era do Grêmio? Arilson de Paula Claro, Nunes. ele Depois... Ele veio da Alemanha pra cá. Veio pro Inter, né? Claro. Mas o Arilson era um craque. Não, o Arilson Foi era seleção craque. brasileira. Veio da seleção. Agora é bom jogar com... Ele tá falando do Christian, né? É Isso. bom jogar com um centroavante desse, né, cara? Era assim, Também ó. com aquele tamanho. O que mas tem acontecia, muito cara que aquele o que tamanho não acontecia joga nós um. era essa jogada, né? A gente treinava até um período assim que nós, eu e ele, conversava muito no jogo e no treino e jogo. Isso, Porque entrosamento. O que eu fazia muito? Como eu treinava, a minha batida, comecei a treinar mais para ter perfeição. Então todo jogo, todo treino, eu falei, Christian, a gente eu colocava os cones entre o primeiro pau, um aqui e um aqui e aqui. Te posiciona lá. Ele era o Christian pra mim ali. Então, toda vez. Então, todos os jogos, o Christian, primeiro. Vai ali onde eu Se eu bato tiver sempre. aqui, é o primeiro. Vou tentar. Eu sempre falava, tentar. Então, ele ia, pum. Eu errava, ele faltava cabeceava pouco. muito bem, né, E aí, cara? quando ele sentia meu movimento, se eu ia muito no fundo, ele, pum, eu recuava. Segundo. Então a nossa leitura era muito Isso é muito o meio de importante. era muito importante. O meio de E todo mundo tá falando, bom. mas você... Não, nós realmente... Tanto Vocês que ele comunicava muito, jogar. muito, Tá, mas vem muito. cá, quem E é que te funcionava. alimentava? Funcionava. Quem é que passava a bola Sandoval e o Arilson. pra ti? Também Não- com o Arilson ela vinha redondinha, né? Exatamente, porque como nós tínhamos 2 volantes de marcação,
que um era bem cão de ganho, que é o Anderson, né? Ele ficava mais. Então, a gente jogava com 3, então, bem dizer, né? Ficava os 3 aqui, o Fernando ficava um pouco mais aqui e liberava o Sandoval. O Sandoval era o jogador que ele não poderia, ele não tinha força. Não tinha, compacto. mas tinha habilidade. Ele era habilidoso, ele sabia cortar. Ele tinha que largar aquela bola. Ele tinha que largar a bola. Então a gente já não contava com ele mano a mano. Então ele ficava ali. O Arilson já é de corpo a corpo. Então ele que alimentava nós. Esse que te dava a bolinha. Não, e o contra-ataque era o Christian e o Fabiano. Então nós jogávamos dessa frente, forma. Ele era aquela polvadeira. Eu tenho 2 perguntas. Uma, dentro dessa linha do que ele mesmo estava dizendo, uma pergunta técnica. O lateral, quando ele vai no fundo, lateral ou na época ponta, hoje a função é feita pelo lateral. O ponta vai no fundo, ele tem segundos, fração de segundos para olhar aqui e cruzar. Ele chega a conseguir colocar a bola onde ele quer, assim, ou ele coloca numa região? Hoje eu vejo que eles colocam numa região. Porque até a forma para você ver quando um lateral vai cruzar, ele já tá com o corpo errado, né? Aí você sabe que a bola não vai aqui, ela vai aqui. Pode ver que toda vez que um lateral vai cruzar, ele já vai torto. Pode ver que a bola dele não faz aqui cair aqui, né? Que a gente chama a famosa banana. Não, ela vem pra cá. Pode ver. E aí muitos dá contra-ataque, porque, claro, tá entrando com a equipe aqui que tá pedindo pro cara jogar a bola no primeiro pra cair, que seja. Mas tem o seguinte, Fabiano, tu acabou de dar a fórmula pra isso, né? Que é conversa, cara. Como é que tu tem um cara, por exemplo, eu vejo muito, só que é do lado esquerdo, e ele tem que ser ponteiro e não lateral. Quando eu vejo o Bernabé jogando, eu me lembro do Fabiano. Que tem colega colorado, força, amigo meu, que chama de Barnabé. Tem habilidade. É isso aí. Só que assim, uma vez é o Borré, a outra vez tá lá o Alan Patrick, a outra vez tá o Alejandro. Tá. Como é que tu te entrosa desse jeito? Tu tem que ter um cara lá que seja o teu... Então vem a outra pergunta que eu ia fazer. O Celso Juarez Rotti, te queremos aqui. Isso aí é uma figura. O Celso Juarez Rotti sempre teve fama de retranqueiro. De cara que privilegia a defesa, o sistema defensivo. Ele dava liberdade pra vocês ou ele dizia, Fabiano, não sobe tanto e tu fazia assim e subia? Ele mandava tu marcar? Mandava. É a escola do Rio Grande do Sul, né? Vocês podem falar, o Tite também não é ofensivo. O Filipão era ofensivo. Ele jogava com um jogador de alto nível, que ajudava. Mas se você pegar os jogos... O Enem Andrade, o Chapinha... outros aí, pode ver. Isso sempre foi nosso. O Mano, o nego mete o pau elétrica, mas pode ver. Então isso é a escola do Rio Grande do Sul, por isso que pode falar mal ou bem. É uma das melhores escolas de treinadores. Quantos foram para a seleção? Né? Para vocês terem noção, quantos treinadores nós temos do Rio Grande do Sul que está nesse Brasil todo aqui, cara. O Filipão, desses que tu falou aí, tem Série B, Série C. Se você for lá pro Nordeste, se for aqui no Sul, Nordeste, lá pra cima, você vai ver, é tudo gaúcho, porque a referência que eles falam é sempre assim, o cara lá, esse treinador lá do Sul é mais porrada, né, Fabiano? Tem como você indicar, dar um nome de fulano? Não, tem esse aqui, tá lá na Série B, ele é assim. Ele vai chegar e ajustar o time. Ele não é um cara que é ofensivo, que vai jogar com 4, 3 atacantes. Ele a gente gosta do gaúcho. E tu notava essa diferença entre São Paulo? Muito. Porque agora ficou tudo meio parecido, né? Ficou meio igual. Agora ficou tudo, né? O futebol agora foi evoluindo. Mas falando treinador, é isso que eu acho. A gente tem muitos treinadores bons aqui ainda que vão surgir. Claro que hoje mudou muito, mas a escola do Rio Grande do Sul como goleiro, que eu também adoro falar, porque é uma escola maravilhosa aqui. Pouco saiu cada um daqui, pelo amor de Deus. E treinadores também, tá? Então, treinadores também, sempre a gente tá ouvindo aí nos cantos aí, ó. No Sul mas, tem Fabiano, de treinador hoje no Campeonato Brasileiro da Série A, gaúcho, tá o do Atlético Paranaense, o Helm. Quem mais? Só? Olha, depois do último jogo do Inter,
Eu tô achando que o Pesolano é gaúcho, cara. É uruguaio. Pesolano é Eu uruguaio. acho que ele é gaúcho, Não, cara. o Renato tá no Vasco, é gaúcho. Mas voltando no nosso amigo Celso Rotti, a gente era difícil, cara, porque é um cara também que veio desacreditado. Ele sabe melhor que eu. Veio aqui desacreditado, veio do Caxias e veio com a metodologia. Juventude, aquela época. Veio com a metodologia do Filipão. Exato. Lembra? Mentira do Filipão. Cara, não, cara, ele era muito gente boa nos treinos. Às vezes a gente. Claro, aquele. Hoje é hora de brincar agora, aí, vamos parar. Claro, mas passava a mão ao mesmo tempo e vinha o tapa. Mas o estilo dele era esse. Quando a gente estava ganhando, ele já começava a querer. Segura! E nós, não, professor, vamos. Então tinha essa parceria. Então diz o seguinte. Ele não é entrando no assunto que machuca a torcida do Grêmio e dá alegria pra torcida do Colorado. Mas daí tem o Grenal de 5-2, foi no Olímpico. Tu fizesse quantos gols? Não, eu fiz 2 e 2 assistências, pode ser. Só isso. Só isso. Pois e era o Celso Juarez. Ele dizia, vamos parar? Ou ele dizia... Então, por isso mesmo. Esse é um jogo aí que eu tive um pega, né, com ele. Não, mas esse é o jogo da tua vida, né? Foi, tava perfeito. Esse é o jogo da tua vida. Foi, né? assim, perfeito. Tudo fazia, batia e voltava pra mim, dava tudo certo, né? Mas aí a gente tava ganhando, o que ele queria? Depois da confusão, de expulsão lá de não sei quantos jogadores. A gente tava 3, não sei o quê. Segura. Não, vamos, a nossa briga é com ele. Não, professor, vamos 5, 6, o que puder. Porque nós não tava negociando ali dentro. Eu queria fazer 5, 6, 7. Tanto que eu quase fiz 3 ainda. E a gente tava querendo brigar. Só que estava um atacante. E o Grêmio não tinha nenhum atacante. E aí ali com 4-1, 4-2, ele vai e me tira, cara. Porra. Não, ele queria retrancar o jogo. Porra, ele queria manter o resultado. Queria manter o resultado. E nisso aí eu achei errado, porque a gente tava avançando, vamos meter 5, 6, azar. Goiano, Rivarola, todo respeito, Luciano, etc. O Dinho jogava nesse time? Não, o Dinho não estava. O Dinho nesse jogo ele não estava. Então nesse jogo ele não estava. A gente falou, vamos, 5, 6, foi esse resultado porque o nosso técnico era o Anjos. Como é que é? Hélio dos Anjos. Esse é e o pessoal diz, depois eu vi entrevista do Cacalo, porque o Grêmio tinha excursionado. O Grêmio tinha excursionado antes. E o Cacalo disse pra ele, vem cá, nós estamos voltando da excursão. Trouxeram uma taça lá da Espanha, um barco. Nós estamos voltando da excursão, tá todo mundo cansado. Vamos jogar com mais... retrancadinho. Vamos jogar mais fechado e vamos especular. Não, meu time é muito melhor que o deles, vamos para cima. Não, mas agora o Fabiano está fazendo aqui uma confissão maravilhosa, né? Essa é para entrar. Esse programa aqui é antológico, né? Aqui, ó, já vou te avisar, tu vai para a Rede Nacional. O Bolívar falou aqui onde estava na ESPN. E tu é o próximo. Mas isso que tu contou já aqui, mas é verdade. Olha aqui. Que o técnico do Grêmio foi demitido no intervalo é de cinema. Esse negócio é fantástico. Cara, nós ficamos sabendo porque aconteceu isso. Eu acho que ele chegou, ele não sabia a ilha, né? Que aconteceu aqui é o Rio Grande do Sul, o Grenal. E ele veio. Mas isso tudo aconteceu muita coisa ali, né, cara? Na época ali. Nós entramos no estádio, soltaram uma lebre, um coelho, pode ver aí que tem na filmagem, aparece ali. E nós estávamos invicto, né, no Brasileirão, 14. Eu acho que era uma coisa absurda, assim. Porra, cara. E aí a gente entramos, assim, aquele velho reconhecimento que todo mundo faz, né, jogador. E nós olhamos assim, o André Gamarra não tava. Não, o Gamarra já tinha ido embora, né? Eu entrei, André, Enciso, nós olhamos, Christian, nós olhamos assim, olhamos aquela lebre bonita, branca, pode olhar que é, né? Os olhos vermelhos, passou assim. E eu falei, mas que é isso, né? E eu logo seguido o Enciso me olhou assim, falou, que é isso aí? O Enciso é outro amigo também, falo com ele até hoje. Falei, meu, sabe aquela história que vocês têm lá? Cavalo Paraguai? É a mesma coisa. Falei, mesma coisa. Agora vocês vão ver. Então, aquilo deu motivação. Nós descemos, falamos, tá bom então. Só porque nós estávamos invictos, que é Cavalo Paraguai, agora né? Vocês vão derrubar, gente. E aí a gente entrou com mais gana. A gente já tava com gana, né? Porque a gente
Grenal. Mas foi um jogaço. Foi um jogaço. Entramos já dando carrinho, sem preocupação que nós era o líder. Deu confusão pra caramba, briga. Então aquele Grenal pra nós o time do Grêmio era um time muito faceiro, assim, não era um time identificado, era um time que tava em remontagem. Era um time que, eu vou ser bem sincero, era um time muito bom, mas só que tinha muitos jogadores assim, não identificados, não compromissados. O estilo de jogar. Três cariocas no estilo de jogar. Sérgio Manuel, Beto e mais outro. Era um time que queria ficar rodando a bola. E nós não, nós estávamos já com o nosso padrão. Era de 10 a 20 minutos e ir pra cima fazer o gol. Então aquele Grenal ali sobrou tudo pra mim, graças a Deus, cara. Vou aproveitar para fazer a pergunta clássica, que essa já devem ter te perguntado 1 milhão de vezes, infelizmente, vou te pedir para falar de novo. Quem foi o teu pior marcador? Não pro marcador, pra ti, que tu diz assim, esse cara aqui, nessa noite eu não me dei, porque esse cara aqui realmente... Eu dei referência a vários, né? Eu peguei, assim, Serginho de São Paulo, Roberto Carlos, e etc. Aí. Mas aqui foi diferente porque a gente, todos os Grenal se batia, né? Que era o Roger. O Roger era muito habilidoso. Esquerdo. O Roger é habilidoso, né? Ele era muito habilidoso. Ele é habilidoso e forte, meu cambada. Mas fisicamente menor que tu um pouco. Menor, mas era truncudo, né? E ele tinha habilidade na marcação. Aí é o confronto, porque ele gostava do confronto, eu gostava. Aí que o bicho pega. Aí, sabe, às vezes ganhava dele, claro. Eu tive muitas vantagens com ele. Até porque eu acredito que o atacante... leve vantagem em cima do defensor. Sempre vai levar. Porque ele, em geral, recebe a bola correndo e o outro tem que... Mas pega mesmo, era o Roger, porque nós se pegava ali, cara, e rolava e... Vambora. Mas só que agora... O bicho pegava, não ficava de conversinha. Mas e agora era muito chato jogar contra ele, porque ele vinha aqui, ele era forte, cara, era dois, um querendo puxar o outro pra ter uma vantagem. E não tinha VAR naquela época, não, né? Não tinha, só tinha o Simo. O Simo, né? Tô de olho vocês dois aí, não sei o quê. Fala, o Simo é colorado. Pronto. Já assumido, isso é verdade. O Roger era, Deus me livre, cara. Todo mundo fala, mas hoje, Fabiano, o que a gente tem visto é que os ponteiros é que tem que marcar os alas. Hoje os ponteiros que marcam os laterais, né? Hoje mudou, porque eu acho que volta naquilo que a gente vem falando há anos, futebol que vem acontecendo, vai acontecer, acho que pior, né? A gente não quer, mas vai. É sobre a formação dos atacantes. Ele vai lá, ele tem que voltar. Tudo bem, taticamente, etc. Aí você pega um ou dois que faz aí o tal X1, que agora vira X1, né? Que eles falam, mano a mano, vamos logo, mano a mano, vai pra cima. Você tá lá, vai. O que vai acontecer? Perder, você volta pra recuperar essa bola. A gente ouvia muito isso. Hoje não, hoje eles têm essa coisa da... Talvez entra aí, o senhor tem que ir no vestiário. Aí já... Confiança. Aí já... Puta, se eu passar o pé na bola, se eu errar... É o que tá acontecendo. Só que a maturidade, tudo bem, vem com o tempo. Só que essa molecada, hoje, eles sentem muito. Eles sentem muito. Muita mídia ajudando. Muita mídia em cima e derruba eles. E é bom, só que eles não estão acostumados. Infelizmente, quando chega num clube grande de alto nível, vai ter a cobrança. Pode ver que... e ouvir o nome dele, por exemplo, todo o santo dia todo dia, né? Mídia, acho que foi sábado, domingo, o Bernabé aí deu a declaração, chegou até acho que chorar. Você imagina a pressão que aquele cara tava. Porra, todo jogo, não tem um jogo, né? Não é falando mal, que o Inter, leva gol, que é em cima dele, cara. Aí, mérito dele... e do treinador. Essa aí é do treinador. Põe pra frente. Vem aqui, só vem quando? Fecha por meio, igual ele tava fechando, né? E aí compõe um lateral que vai sair e fecha. Por isso, Fabiano, que eu falei que o Pesolano é gaúcho, cara. Sério? Porque ele fez o quê? Acabou a história. Coloca um lateral que não passa no meio do campo só pra ficar cobrindo ele. Isso. E ele vai jogar na frente, cara. Ele é um ponteiraço. Pois mas agora é o seguinte, o senhor tem que corrigir todo treinador é gênio até perder. Não. E todo treinador é burro até ganhar. Mas faz parte da faz parte, é resultado. Mas assim, eu só quero aqui fazer
cobrar uma injustiça desse senhor aqui, que tem um jogador que o senhor criticava muito aqui nesse programa, que nos últimos jogos ele tem feito vários gols. Quem? O Borré. Não, Borré, eu continuo. Borré é o seguinte, para ele ser elogiado, né, tem que ser diretamente proporcional ao investimento que foi feito nele. Tá? E eu, como torcedor, ele está mas ele está devendo demais ao Internacional. Entende? Em termos de resultado individual de um jogador. Essa é a minha coisa. Eu acho que num time, que nem o Fabiano falou do Valdomiro. Pô, a gente já teve centroavante ali que, pelo amor de Deus, né, cara? Então, assim, ó, não tem o que ele faça agora, ele teria que fazer um gol por jogo. Ele tá fazendo ultimamente, nos últimos 3 jogos. Não, nesse último ele não fez. Não, mas ele andou fazendo uns gols. Carboneiro fez 2, Alejandro 1, e quem faz um gol por jogo... Bernabé, que tá na dentro da área, né? Toda hora. Isso é legal, isso é bom de ver isso. Eu concordo com ele. Ele tem que ser atacante. Claro. O Bernabé é o Pavão ao contrário. Ao contrário. E outra o Pavão foi recuado e o Bernabé foi adiantado. Por que eu falei que o time do Inter que é limitado, tá? Mas eu ouvi o elogio. Eu não acho tão limitado assim. Nunca achei. Mas olha bem, o time que era do Inter, né? O cara teve a capacidade de tirar o Alan Patrick do time, o Borré, de colocar o Bernabé na frente, fixou um cara que eu acho que é a essência do Inter hoje, que é o Vijagra, fechando ali no meio, né? Que fez um cara que é veterano e caiu na desgraça da coisa, que era o Bruno Henrique, que a torcida já tá pegando no pé, colocou ele ali, e ele tá jogando bem. Tem 2 laterais que cumprem a função de lateral, o Bruno na direita e o Bahia na esquerda. E o nosso problema, claro, a gente está dependendo na zaga de um cara veterano que pode se machucar frequentemente, que faz toda a diferença, que é o mercado. Né? Velho mercado. E a gente tem um problemão no gol, porque o goleiro teria que se afirmar que era o Antony, né? Ele tem a sombra do Rocher, que não consegue jogar. Isso, mas voltando aqui para a ponta, eu acho que o Fabiano é um daqueles últimos ponteiros românticos. Eu fui os últimos. Porque depois vem aquela moda daquele ponteiro cortar para dentro. Que é, né? Que a gente hoje pede. Rodem, Ribéry, me ajudem. Corta para dentro e bate. Por isso se comparou ao Renato, né? O Renato tinha isso, que era um ponteiro clássico. Isso. Lula era ponteiro clássico. Hoje invertemos, né? Por isso que hoje a gente, infelizmente, porque... Mas foi o que o Jefferson falou. Hoje se espera isso do ala. Do ala não vai acontecer. Exatamente. Hoje o ponteiro virou marcador de ala. Vocês têm ali um namorado, o Grêmio, né? O Grêmio tem um namorado e tem um outro lá que é o Amuso. Joga pelos lados, né? Mas você pode ver. Mas não cruza. Tem uma dificuldade, porque hoje o futebol é isso mesmo. Não tem... Pedro Gabriel, aquele cruza bem, aquele cara. Aí é o ala. Aí já é um ala. Cruza bem. Hoje a referência que nós estamos falando é isso, hoje do nosso futebol. Infelizmente, vai falar, é a nossa... vamos lá, é a escola, é a nossa... O que podemos fazer? A nossa base, mas isso já está condenado, não tem como. Pois é, mas aí nós entramos na seguinte questão. A impressão que eu tenho, e eu não sei se o jogo levou a isso, ou é o modismo, mas tem muita invenção dentro. Eu acho que daqui a pouco o jogador até se perde o que ele tem que fazer, o que o treinador quer, o que ele tem que fazer, como é que tem que jogar. Daquela jogada que ensaiou durante a semana, não sai, porque... Tá, mas tinha que posicionar aqui... Tu não... Não, mas ele tá dizendo que ele colocava e dizia pro Christian, a primeira vai nesse cone, a segunda vai naquele, a terceira vai naquele. Comunicação. Agora o que acontece? Mesmo que tenha um para cruzar, se tem um centroavante sozinho e os outros não oferecem perigo,
O sistema defensivo vai marcar só aquele e aquele vai morrer de Mas fome, não vai fazer mas gol. O problema é o seguinte, é que centroavante, o centroavante fincado... Cara, hoje não tem, né? Não tem mais, né? Mas o Grêmio, por exemplo, tem aquele... Carlos Vinícius. É um baita de um centroavante. É um baita, esse é o- mas ele morre tem de fome, porque corpo, os outros... Ele tem corpo, tem técnica e ele faz acontecer A dentro da área. finalização Tá, dele- mas ele não... Só que ele Mas não- aí o só que ele sistema não defensivo tem- só marca ele e acabou. Mas Os outros então, não mas oferecem aí perigo. entra, tipo assim, eu acho ele muito interessante. Um cara que 30 e poucos anos, só teve uma história bonita dentro do futebol também, né? Era zagueiro, virou sendo, olha que loucura Sim. que é, né? Ele lá do interior, lá de São Paulo, lá que ele começou para aquela região. E ele é muito bom, ele sabe girar, sabe cuidar da bola quando a bola está perto dele. Só que Oportunista. exatamente, só que ele não tem um cara agora, no momento, no Grêmio, que leve essa bola no chão para ele, como o Alan Patrick, vamos dizer, entendeu? Então ele tá hoje com uma dificuldade enorme, com uma bola que seja mal cruzada, pode ser, que espirra, que ele gira, que ele tenta cuidar dela para fazer. Mas é o Bright White, né? White. Bright White. É Bright. o nome dele. É diferente. É um jogador que já recebe, ele tem que ter mais movimentação. Ele é diferente desse. Do Carlos Então, Vinícius. por isso, quando ele joga, ele vem, Sai da área. vira pra... É E uma aí- situação diferente, E né? aí, Tá, já que mas- estamos falando no Inter, me corrija o Fabiano se eu estiver errado. A impressão que eu tenho é... A gente tá falando de namorar, tá falando do amuso. Mas eles fazem sempre a mesma jogada. O adversário já Isso. sabe o que o cara vai cortar fazer. pra dentro. Vai cortar, vai bater Não, lá. mas isso vai aí, ó, cortar e vai bater isso lá. aí no nosso mundo não importa. É isso que eu acabei de falar aqui agora. Eu sei que o fulano ia bater com a esquerda, vai me cortar. Só que você tem que correr o risco. O risco é esse. Você vai esperar o teu lateral ir lá no fundo, ele vai cruzar ou você vai dar um bote? Você tem que dar o bote. Trancou. Se ele deu o corte, é merda dele. Você vai falar, pô, ele sempre faz isso, mas... Certo, mas também se ele Mas não é uma consegue, ele em não conseguindo executar, ele não. não tem ferramenta pra fazer outra coisa, pra surpreender o marcador Surpreender, dele. Então exato. o que os Muito caras óbvio. fazem? Ele é muito óbvio. Então o que vocês podem ver, já que estamos falando em relação ao Grêmio, o time marca do jeito, porque ele sabe que o cara não vai fazer, nem o enamorado, nem o Nem o abuso Amuso. vão fazer coisa diferente daquilo. Os dois Marca lá no zagueiros meio. marcam o Carlos Vinícius. E o Pavão não e, sai nada. E não tem ataque. Mas assim, não muda muito, cara. Nosso time no Internacional, 2, 3 rodadas, tava igual. É. É. Só que acontece, é o resultado que vai te dando tranquilidade e vai Bom, te dando também tem confiança. Não adianta, infelizmente. Não, e outra Ainda coisa- nós estamos falando do Inter. Todo mundo, o Inter tá bem pra caramba. Cara, nós não estamos bem, mas nós temos que tomar cuidado, que é uma derrota a gente já volta. Então, Isso pesa, né? a coisa pesa demais. Mas a impressão que eu tenho é que o trabalho do Inter está sendo consistente. Pode tá ter sendo Com as jogadores... mudanças. Eu acho que as mudanças foram fundamentais. O treinador eu acho. teve mais culhão, vamos ver assim, com é todo isso respeito. mesmo. Vou dizer para isso aí. vocês o que eu acho que aconteceu, e o Fabiano talvez até tenha informação privilegiada em Não. relação a isso, e talvez seja o grande diferencial entre os dois times. A impressão que eu tenho é que o Abel tem mais ascendência sobre o Pesolano Do que o do que o Filipão. Filipão tem Pode ser. sobre o Portuga que ele trouxe. Pode ser. Eu acho o seguinte, o único mérito que esse português tem, o único, é que ele botou a gurizada pra jogar. É verdade. Ontem tinha... Terminou com 6 ou 7. Isso eu achei sensacional. Mas sabe o que é isso aí? O treinador não tem mais o que fazer. Eu falei, agora eu arrisco ou não, porque ele tá que ele tá no desesperado limite. também. Tá Ele desesperado, tava como tá o no nosso. limite. Tava igual, gente. O outro também tava desesperado, tanto que ele foi jogar lá em São Paulo um jogo lá, contra o Corinthians ganhou 1-0, ele botou todo mundo no banco e botou. Colocou Já que eu tô- colocou os reservas. E sobre a questão do vestiário, se chama, né? A comunicação é muito importante, né? Acho que isso aí não tem igual. Entendeu? Eu sei que o futebol tá chato, mimimi, mas eu acho que hoje os jogadores, por isso que eu tô falando, os jogadores mudou muito hoje, essa molecada hoje é muito, com todo respeito, é muito mimimi, vou dizer, tá? Não pode falar nada. Porque o cabelo, porque você fez a barba ali. A Fabiano tem Cara, até o goleiro do Grêmio, o Everton, deu uma declaração sobre isso. Que tá muito difícil. Muito difícil. Lidar com a gurizada. E aí você tem, ele você, Falou. experiente pra caramba, Copa E do ele Mundo, sabe que isso, tudo. campeão, Filipão, 30, 40 títulos aí, vai. Abelão também. Pelaipe. Como você vai chegar hoje nesses meninos hoje da base, você vai ter que saber falar até o tom de voz, aí entra ele.
Vem cá na sala. Olha só, guri, com todo... Aí entra suas falas bonitas. Não, tanto que o... Que assim, ó... O Carraveta disse... tudo. Carraveta sentado aí falou, deu o nosso corte. Não tem preparação física, tem psicológica. Exato, entendeu? Aí entra... E cada vez mais. Mas isso é geral. É geral. Isso aí É geral, Fabiano. geral. Isso é geral. É no mundo isso. Tá no mundo. Vou Tá te no contar mundo. uma... Isso Tá que o dentro da Fabiano nossa tá casa, falando, gente. Tá nos nossos filhos. Exatamente. É verdade. Nossos filhos. Olha aqui, ó. E outra, isso que o Fabiano tá falando é importantíssimo. Tá dentro da nossa casa. Esses dias nós tivemos uma reunião sobre os estudantes de medicina. É a mesma coisa que mesma você está coisa. falando. Exato. O É geracional. Fabiano veio aqui colocar, né? Nós estamos... Tá muito... É tudo mimimi. Agora, eu queria voltar tudo. uma coisa do Pesolano, que me chamou a atenção e é dentro dessa parte comportamental, e até vocês que estão acompanhando mais as coletivas, também me corrijam se eu estiver errado, e mostro uma outra diferença entre os técnicos. Pesolano ganhou aquele Grenal, aquele primeiro Grenal. Qual foi o discurso dele? Eu sou daqui, eu sou do sul do continente, Sou eu já daqui. sabia como é que era, e eu valorizei muito o Grenal, e colocou a coisa muito nessa parte que nós estamos falando. Muito Anímica. comportamental, anímica, e assim, da guerra do Grenal. O Portuga já ficou mais low profile. Aí, o Pesolano começa a ter problemas e começa nos discursos sempre ser era o árbitro, era o isso, era o aquilo, era o bandeirinha, era o dia, era a noite. Perde o campeonato gaúcho. Vai muito para cima disso. E vocês perceberam que do momento em que ele parou com esse tipo de discurso, menos bélico, vamos chamar, menos intenso, e passou por um discurso de mais trabalho e as coisas começaram a acontecer no Inter, e eu noto isso, teve uma mudança de discurso da comissão técnica do Inter, de postura da comissão técnica do Inter. E não teve a mão do Abelão. não teve uma diferença de discurso da comissão técnica do Grêmio. Pois eu vou discordar. O que me faz acreditar que o Pesolano soube porque perdeu e o Portuga não soube porque ganhou. Não, mas eu acho Se eles quiserem vir aqui, venham aqui, tá aberto. Tá vem bom, aqui, ô tá, Pesolano. mas eu vou... Vem aqui, ô Luiz Castro. Vem aqui e me diz que eu tô errado. Então tá. Vem aqui, Abel. Eu vou... Vem aqui, Filipão. Eu, internamente lá, eu sou torcedor, sou sócio, participo de todos os grupos lá do Grêmio, da política do Grêmio, e eu critico o Português lá internamente. Só que eu acho que o Português, na verdade, ele foi lento. Porque ele às vezes tu não percebe. O Português diz assim, me deram o TT, que era o jogador mais caro. Ele pediu. Pedido por ele. Sim, que jogou com ele no Shakhtar Donetsk, fez gol no Real Madrid. Isso. Fez um gol, tá. Tá, me deram esse guri aí, que é o mais caro. Então ele tem que jogar. Me deram o Nardoni, que é o segundo mais caro. Quer dizer, então o clube investiu. Pediu e investiu. Botou dinheiro. Quem mais que saiu caro aí? Nardoni. Trouxe esse William. Lopes. Trouxe O Pérez, aquele gurizinho, isso, que tinha que ir pra base, porque não joga nada. Trouxe. Um uruguaio, um argentino que já foi embora também, dois, acho É, que já pediu sim, pra ir embora. chileno. Depois, Tá. mas trouxe esse aí que agora até que joga na posição do Arthur, o Vidia... daqui a pouco vem. Não, mas argentino. aí O Vila Sante tá voltando. Não, Vila Sante outro está é- voltando. Mas aí foi o que ele disse. É que ele estava lento, mas ele está se dando conta. Ele disse, olha, eu tenho o meu problema, que é o departamento médico. O Arthur, o Vila Sante... E ele viu o seguinte... O William também, né? O William é meio jogador, né? O William foi um craque, mas é um senhor, né? Claro. É que nem nós pegar o Fabiano agora... Não, botar- mas eu acho que o William está sendo bem aproveitado. mas dentro 45 do minutos, né? É o que aguenta, que né? dá. Quando tu contrata um jogador desse, é para isso. Pois é, mas aí o que o Portugal... Mas aí querem que o William carregue piano. É. O William tem que Distribui usar o jogo, a Ele tem que ser experiência. um Alan Patrick. Ele tem que ser o Alan Eu acho Patrick. que o raciocínio dele, assim, um pouco, eu entendi assim, quando o português veio ele, que ele passou por um time muito bom, com muitos jogadores bons, que ele também, claro, é mérito dele,
Foi contra o Botafogo, no Botafogo. Então ele tinha muitos jogadores no ápice. Porra, ele tava muito bem. E ele foi pra lá, voltou, foi pra Arábia Saudita, com os melhores clubes também, não marcou. Quando ele vem pro Grêmio, ele vem pra outra escola. Aí que talvez ele se perdeu nisso aí. Aqui é uma escola que não é muito toque, como ele tinha os times dele. E outra, numa fase e os jogadores, que não é de grandes jogadores que ele tinha. Então ele tem essa dificuldade. Eu falo assim porque você vê nítido dele na beira de campo. A leitura corporal dele é muito, cara. Porque ele fica lá, ele fica desesperado, pedindo pro time ter mais posse de bola, mas tocar. Mas ele não tem mais esse time. O que o Pesolano... Qual foi a grande diferença? A diferença aí, você pega o treinador uruguai que joga de mais 1, 2, 3 e... E o Pesolano, é onde eu quero dizer, o Pesolano conseguiu montar um sistema com o que ele tem. Com que a bola... Que agora é mania, né? O futebol reativo. Fazer contra-ataque rápido. Esse foi o mérito. Grande mérito do Uruguai. E quem é que ele usa? Fazer o contra-ataque rápido e concluir. Fazer o contra-ataque rápido e concluir. E quem é que ele usa pra isso? Dois velocistas habilidosos, que é o Carboneiro e o Bernabé. E fecha. E sabe fechar, tá aprendendo a fechar o meio. E chegou pra Alan Patrick e disse... Provavelmente, né? Se eu tô errado, vem aqui, Alan Patrick. Te quero aqui. Não, mas Mas deve ter chegado pra Alan Patrick e dito... Larga a bola, larga a bola. Se tu não largar a bola, eu vou te tirar. Larga a bola. Sendo assim, nesse esquema não dá. Agora, pessoal, é o seguinte. Eu acho que o futebol brasileiro, como vocês estavam analisando antes do programa, do 6º lugar ao 16º que tu falou. 17º. A 17º. Tá tudo embolado. 3 pontos. 3, 4 pontos. 3, 4 pontos. Então tá tudo embolado. Lá na frente, Palmeiras, Flamengo, o Fluminense... E o Atlético Paranaense, né? Que tá bem, fazendo um trabalho. Mas ele também tá fazendo um bom trabalho. Esses dois aí são os primos pobres, né? Mas a diferença mesmo tá no 3º, 2º e 1º, que já alcançaram os 30 pontos. Apesar do Fluminense oscilar muito. Depois vem o Flamengo que dá uma osciladinha. Mas o Palmeiras é impressionante a regularidade, cara. Joga mal, faz 1-0. O máximo que faz é empatar. É resultado, né? E joga com o time reserva. É o que eu falo, resultado, gente. E joga com o time reserva e é reserva, mas o jogo é sempre o mesmo, né? Agora, esse português aí, ele tá há quantos anos aí? 4? Não, tá mais. 5 anos. 5, 6 anos. Tá 6 anos. Mas ele ganhou título todos os anos. Ganhando todos o ano passado. Teve um ano só. O ano passado não ganhou nada. Esse ano ele já comeu o Paulistão, né? Dele. Ganhou. E ganhou tem uma possibilidade agora. Não ganhou o Paulistão, foi o Corinthians? Foi o Corinthians? Não, o ano passado, não foi? Esse ano não foi o Corinthians? Não, acho que foi o Palmeiras, não foi? Foi o Palmeiras. Acho que foi o Palmeiras. Eu acho que foi o Palmeiras. Mas o trabalho dele é em cima do resultado. Palmeiras. O Corinthians saiu para a Portuguesa. Foi o Palmeiras? Isso, exatamente. Exato. Foi. Uhum. E é um cara que vem, lógico, um elenco, bons jogadores, só que aí entra... Gente, eu concordo com como você falou, né? O William, no momento, não está bem. Cara, nós temos que parar o Inter... O Grêmio, vamos falar que a nossa aldeia aqui, que buscar jogador de 34, 35 anos na Europa. Porque eu tive lá, eu fui pra lá uma certa idade, tá? Mas novo, mas era já veterano, tá? Na Arábia Saudita. É a mesma coisa, cara. Se você querer sair daqui, querer jogar lá agora com seus 30 e pouco... Não acontece muito, né? É difícil, só você vai pra Ásia, etc. Agora, se você traz um jogador de 12 anos, jogou as melhores ligas... Cara, o cara já tá com cicatriz, já tá igual aquele leão. Sim, não tem já como. Tá um leão sem juba. Aí você traz. Aí entra o William. Pobre. Aí me falam de trazer Alexandre, não, Alex, não sei o que lá que tá, não sei, no México, não sei. Eu ouvi falar, tem não sei. vários aí, cara. O cara tá com 36 anos, tá? Cara, ele não vai... Olha, eu aqui falando com vocês, olhando pra vocês... 5, 6 jogos, ele... Se entrega, não aguenta. Não tem como, cara. Tá, olha a nossa... Tá, mas Fabiano, nós estamos falando aqui hoje... Mas o erro é de quem? Desculpa, da direção. Pô, eu tô precisando de jogador de jovem de 30 anos pra baixo, porque não aguenta mais. Você é São Paulo, você já bota o casaco, você tem que jogar lá no Chile, do Chile você já vai pra Recife, de Recife você tira, você já tem que vir pro sul, do sul, São Paulo. Tu é do meio, cara.
Tem como garimpar, né, esses Tem, jogadores. claro. Aí vem a briga. Mas nós não temos dinheiro. Porra, vamos lá. Você tem um analista dentro do seu clube, dentro da sua empresa aqui. Eu quero o melhor gerente, o melhor vendedor aqui da América Latina. Você vai falar, porra, eu preciso desse cara aqui. Quantos anos? Acha. E o valor a gente discute. O valor você vai trazer. Agora, vai dizer assim, você paga 1 milhão e pouco pro Borré, e você não pode trazer um jogador de 1 milhão e pouco que você tá pagando pro Borré, mais jovem, mais... E tá aqui, ó. O aplicativo tá aqui. Bayern, né, que ele jogava? 100 e pouco jogo. Nem a intensidade dele, nem 45 minutos ele jogava, compadre. Aí o nosso goleiro, cara, o Rocher, ele jogou um terço então, hoje dos você jogos. tem até O Rocher é novo. Biologicamente ele é novo. Tudo bem, mas chega um ponto que o não, cara tá ele jogando tá com um terço pior que o dos veterano, cara. Não Pelo dá amor pra de Deus, jogar. né? Tá, mas pessoal, nós estamos aqui, Mandar pra parece no que Grêmio. nós estamos fora do mundo. Porque hoje, dia 18 de maio, às 5 horas da tarde, terá a convocação da seleção brasileira. Boa. E a grande polêmica, Fabiano, e isso agora aí vou é perguntar para quem O conhece... especialista. Pelo que tu polêmica é bom, mas... E pelo que tu acabou de falar, se tu for coerente, eu sei o que tu vai dizer. E eu vou te fazer uma pergunta na lata. Convoca Neymar ou não? Mas Tu convocaria ou não? Olhos fechados. Poxa, eu não vou ver, com todo respeito, Paquetá, Richarlison com sua carreira, diante diferente de um jogador que você pode ter 45 minutos, na hora que ele vê as pessoas, os jogadores que vão enfrentar ele aos 40 minutos, 50, com certeza vai ser diferente. Fabiano, vaidade, vai isso e tal. Mas eu não abro imagina mão. tu num jogo apertado contra a Noruega, por exemplo, tá? Tá ali. Aí, segundo tempo, entra o Neymar. Porra. O que o zagueiro da Noruega vai pensar? Não, ele não vai sair lá de trás. Não vai. Não sai. Tô frito. Tô frito. Esse Né? louco tem Então, recurso. sei lá, cara, eu acho que para nós podemos falar de campeonato brasileiro, de campeonato europeu e tal, mas se a gente falar de um torneio, É o torneio. Torneio. tem que levar o cara. Mas olha só, mas deixa eu... Entende? Por quê? Porque Mas são então, 25, Você viu o Manuel 26, Noé? Você viu aí? Por que vai levar ele? Mas deixa Você eu acha? fazer o contraponto. Acabou de falar, é um torneio, meu. Você olha aquele paredão lá e fala, caramba, esse louco aí. Mas deixa eu fazer o contraponto com o que o próprio Fabiano disse e vocês estão dizendo. Mas olha só, dos últimos 16 anos, a melhor campanha que o Brasil fez foi 2010 na África do Sul, que o Dunga chegou na semifinal. Isso. E ele não levou os queridinhos. Mas eu não Tudo acho bem. que o Neymar, eu acho até que nem é Mas queridinho, não cara. é queridinho. Eu acho que aí eu concordo com ele. A mídia que tá tendo uma briga dentro do nosso mundo do futebol que isso não pode carregar dentro. É a política É, a partidária aqui política dentro. entrando Tá, no mas vem campo. cá. Mas, Fabiano, Não pode, cara. Mas, Fabiano, que idade tá o Neymar? O Neymar tá 30 com 34. 34, tá novo. 34. É um torneio, né? Não é um É campeonato. torneio. Mas se tu leva o Casimiro, cara, se Mas tu tu leva Casimiro, você quer que o Casimiro tá um Marquinhos... caminhão. Não, com e, todo agora, respeito. e agora estão... Talvez saia hoje uma surpresa. Thiago Silva. Pô, Tá, aí que idade tem o Thiago Silva? quase cara. 40. Bom. Mas é que ele tá sentindo falta nesse time dessas lideranças. Agora, assim, ó, a gente tem que pensar que tem perdas, pra mim, que são substanciais. Aquele guri Estevão tinha que estar. Muito. Era o momento O dele. Rodrigo, esse Rodrigo. tinha que estar jogando. Tem. Sabe? Mas, pô, tu perdeu isso aí. Então as referências técnicas ficam difíceis. Diferente, Né? pra caramba. Eu não vou ficar olhando Paquetá. se o Neymar é estrelinha, se ele... Porque tem umas coisas assim, né? Se tem um cara machucado, ele corre lá porque ele tem que aparecer na TV, porque ele tem os contratos dele e tal. Eu quero saber, lá... Por exemplo, eu me lembro do jogo contra a Croácia. Isso. O Neymar foi pô. chover naquele jogo. Por ele a gente tinha ganhado. O E- problema foram os e- outros. E tu viu a linguagem bem clara que ele falou, cara. Poxa, faltava um minuto. Por que você... tu subiu? Aí é isso que pro nós Fred, falamos. né? Dia de jogo nós falamos É, assim, ó. Olha Fred. só. 2-1, pelo amor de Deus. Tá faltando 1 minuto e 50. Acabou que o seja. jogo. Zagueiro, Quebra a bola. Fica quieto aí, me dá balão. Azar, que a bola vai subir, vai descer, vai pro mato, eu seguro, eu jogo, e fica ali brincando com ele. É um segundo. Não, aí o lateral, o zagueiro vai me sair num justo momento aonde
E numa Copa do Mundo, numa Copa do Mundo que não se prorrogação, perdoa, cara. meu. Puta que pariu. Então tem coisa no mundo que... ali o Aí Fred- aquela crítica, que o Neymar... Estamos falando dele, né? Mas eu acho que ele não tem culpa tanto assim, tá? Eu vou falar uma brincadeira agora, volta em 97 comigo, quando eu dei o migué da lesão. Sim. 1 a 0, nós somos daquela campeão, história. certo? Uma semana eu dei o migué e não vou jogar, e a mídia vinha. Teve o negócio da lesão. Veio, o certo. que você tem? Mano, os médicos falaram, tá fora. Matá-la. Eu me lembro disso. Me engessaram lá dentro do Beira-Rio e eu saí carregado, meio que chorando. E aquela cena Sabendo que ia fizeram, jogar, né? Eu era bom na cena. Então era Eu bom. não sabia, Podia ser cara. contratado pela E Globo chorando, agora. e o nosso querido Crescente, Rabelo, né? Todos aí. E não, tá fora, lesão, ligamento. Eu nem sabia o que era tal ligamento. Aí largaram de mão. Largar de mão. E aí eu fiquei treinando, olha aí. Eu ficava treinando só até a véspera do jogo, escondido. O dia do jogo, na concentração, de sexta, sábado, o pré-treino, que a gente faz. Eu não entrei lá dentro, mas eu fazia as atividades dentro do vestiário, que é um espaço nosso lá. Corre, treina, pique, vai e volta, tal. Eu fazia tudo lá dentro. E ninguém nada. Aí, dia do jogo, à noite, junho agora, né? Vai fazer dia 2, 22 de... Isso. Aí eu assinei a súmula, sabe como? Antigamente era o turno nosso lá, né? Botou que é Luiz bonito. Fabiano. Tá, aqui, ó. Eu aqui peguei a súmula e assinei. Dentro, assim, não podia entrar no campo sem assinar a súmula naquela época, lembra? Levava a súmula para nós Sim. assinar, né? Quando sai o meu nome, aí eu vou chegar onde eu quero. Mudou totalmente, porque o Grêmio veio taticamente diferente, Claro. ok? O seu lateral, que podia ser o Roger, o outro, não veio. Adiantaram e... Logo que veio, tudo mudou tudo. Mauro Galvão teve que ir pro meu lado, para fechar aqui, junto com a lateral. Resumindo, não cara, tinha mais a ver o impacto, capacidade de te enfrentar no mano. Mas Impacto de um nome. um nome. É. Isso que eu tô te falando. Não é que eu estava num momento bom, não era o melhor jogador do mundo, mas eu estava no meu momento tava e com eu confiança. ia para cima. Ele Tava sabia com disso, confiança. que eu não ia voltar a bola. E o gol sai como? Quando um jogo truncado, que a gente empatou lá, né? E carrinho, pau, briga, discussão, briga. Meu, era Jogo cerrado. feio, cara. O Grêmio querendo e nós pior que eles. Mas nós ralamos a bunda. Uma bola, que eu lembro até hoje, você vê o vídeo, o Arilson recebe essa bola aqui de costa, quando ele recebe ela, a bola escapou. Ele já, pum. Aí ele caindo, dando carrinho com a esquerda, ele dá um Isso, tapa pro ele dá um Enciso. tapa. Nisso, só que o lateral já tinha saído e o Mauro Galvão tava aqui, eu acho. E o Enciso joga essa bola no vazio pra mim. Quando ele já vai, eu dou o tapa aqui assim, ele dá o tapa aqui, eu já saio. Bola cruzada. Então, o que eu quero dizer, cara? É complicado, velho. Não tem. Esse jogador diferenciado e louco, você não tem. É um drible, é uma loucura. Tem que levar. Não vai falar do Messi, como o Messi hoje não tá... Só que eu acho que o como Neymar... Cristiano Ronaldo, não tem, cara. Já estamos São apontando jogadores. mais errado, mas eu acho que o Neymar não tem a personalidade do Fabiano. Tô falando Ele sério. tem muito. Mas ele tem uma coisa que Ele tem muita personalidade, mas as pessoas levam pro outro lado. Ele tem muito. Tá louco? Pra ser o que ele é hoje. Tá Não, louco? e no Brasil? O que eu sempre ouvi dos jogadores em relação ao Neymar, eu não ouvi queixas. Não tem Não, queixa. eu tô ouvindo falar De que grupo. os jogadores estão pedindo Neymar. De grupo, porque ele é bom de grupo, né? Pode ser que taticamente, se ele fosse jogar, mude a história e fique tudo em cima. Só sim. que tem um treinador, cara, que a gente pode ter todas as queixas desse treinador, mas ele tem estofo para chegar para qualquer um, pro seu Neymar E ele vai ser convocado, tomara. Tu vai entrar em tal coisa, tu vai jogar aqui. Não, O cara é um dos maiores ganhadores que existe louco. no planeta. E é uma pessoa assim também que ele não é arrogante, né? Não é arrogante. não. E outra coisa é o seguinte, o Neymar ganhou medalha de ouro olímpica, né, de futebol. Isso. Ganhou Champions, né? Ganhou. Melhor jogador do mundo ele não ganhou. Não. Mas o Neymar não tem Copa do Mundo. E Não para tem. ele, é o que falta para ele coroar a carreira dele. Ele já é bilionário. Não, Né? Então, exato. eu acho que ele vai jogar para tentar ser campeão, porque eu acho que é muito difícil o Brasil ser campeão.
Mas ele, acho que vai jogar a alma. Ele vai vai jogar querer a alma jogar, porque, dele, né? entendeu? Olha, Tudo ou eu nada. acho que não é o que vai acontecer. Não, a gente sabe o que ele... Eu acho que concordo que ele falou aqui, que a nossa seleção não é a principal hoje. A gente sabe. Mas vamos lá, se a gente dá um pé quente, o time encaixa e começa a classificar, você não vai acreditar? Óbvio que vai. Mas agora você imagina como nós estávamos falando ali. Eu falei eu gosto muito desse goleiro, né? O Manuel Neuer. né? Cara, o que ele faz é incrível. Outros jogadores, goleiros são maravilhosos. Mas ontem eu tava vendo lá, o cara vai levar pra seleção. Você acha que ele vai conseguir jogar mais que o outro alemão lá, que tá pegando pra caramba, que o nome agora eu não sei. Sim, mas, sim, cara, agora você imagina, você olha lá no banco, tá um monstro lá. Você fala, caramba, olha quem tá no meu banco, compadre. É que nem o goleiro aquele da... São nível totalmente diferente, olha que você olha. Meu. Goleiro do Real Madrid, qual é o... O Portuá. É. Courtois. Ele Portuá. vai de novo na Bélgica. Vai de novo. Ele não ia Então, mais. Aí convocaram ele Convocaram, mas assim, esses caras que eu quero dizer, claro, a cultura são diferentes, Sempre mas... teve, ó. Todos os times que ganharam, sempre teve um veterano no grupo Isso. e um novíssimo. Exato. Que deu O muito certo novício- e às vezes que nem acreditava, que nem a Argentina tinha o É. Enzo Fernandes, que era reserva, e entrou e acabou com os jogos. mas então eu acredito que é o seguinte, para mim, do Brasil, o craque dessa Copa vai ser o Endrick. Eu confio nesse guri. Acho que esse guri tem estrela. Esse que tá no Lyon agora Sim. já tá voltando pro Real Madrid. O Real abriu Madrid... o olho, Ele queriam surpreendeu, vender né? ele. Ele surpreendeu todo mundo, porque eu acompanhei ele na época do Palmeiras. Ele já tinha ele desenvolveu muito rápido, viu, cara? Muito rápido, porque ele era da base do Palmeiras, que a gente acompanhava, que ele já era, mas só que assim, eu acho que ele surpreendeu, porque assim, o que ele faz dentro de campo hoje, se ele tem os problemas dele, como diz ali, aí eu não sei, né? Mas dentro Agora, de campo ele tá o que acabando ele com o tá, jogo. é isso que eu falo, é um jogador que tem habilidade, mas ele usa o quê? A força que ele tem, meu. A força é demais. Pode ver, o Mbappé lá é um excelente, mas não tem essa vigor, força que ele tem. E outro detalhe... Tomara que tu tenha razão. Não, tomara, mas Olha aqui, ó, olha bem como você escreve... Isso que eu tô falando aqui, ó, que eu nem sei se ele vai ser convocado ou não, mas Vai, a não, nossa é opinião. diferente de um Richard, com todo respeito, tá, cara? Eu tô falando do Richard pela carreira, porque tá lá fora, eu acho que é mérito do cara. Que ele, que levar um Paquetá, agora daqui a pouco você vai assustar, tá lá o Paquetá na seleção. Aí vamos ser sinceros, tirando política aí sobre a questão de... Porra, Paquetá e Neymar, você acha quem que o adversário vai ter medo? Me fala aí. Eu jogando, você acha que o Paquetá chegando... Aí vem o Neymar. Aí Não, você vai, e caramba, tu eu vê tenho o seguinte... tá ligado que esse Exatamente. louco, ele tem sempre um coelho pra tirar da cartola, uma mágica. É diferente. Aqui, ó, o Ancelotti barrou o Endrick no Real Madrid. Não é? E ele agora traz para a seleção. O próprio Real Madrid repatria e vê como é a história, o destino. Estevão e Rodrigo, que eu acho uns craques, que eram para estar lá, lamentavelmente contundidos. Então esse guri vai estrela. arrasar. Tomara, cara, eu tô torcendo pra ele porque evoluiu demais. E é assim, cara, infelizmente, goste dele ou não, do jeito que ele tá, da fala aí que usa dentro do nosso mundo do futebol, é muita falação, mas tem que tirar o chapéu pra aquele moleque, cara. 17 anos, chegar no Real Madrid, quantos jogadores, né, tu viu? Nossa. Chegar no Real Madrid, eu já vi vários, assim, olhando assim, você vai chegar. Aí chega esse doido, chega o Vinícius Júnior, que, cara, tem que tirar o chapéu pra ele quando chegou também, né, cara? É, gurizão. Hoje, o que ele é hoje? Então, o Rodrigo, que era do Santos também, hoje buscou seu espaço. O Então, Estevão no Chelsea. Estevão no Chegou- Chelsea. Então, muito jogador hoje. O Rafinha, que eu acho que deu uma decaída agora, né? Não? Não, ele tava machucado, mas joga muito. pô. Joga, Vamos ver. bons jogadores. É o nosso- Eu quero nosso que o querido Ancelotti Restinga. calhe a minha boca, mas eu acho que o Brasil... Eu acho cobrar uma Não, eu acho Oitavas. difícil. cobrar Não, uma eu Copa também do acho Mundo difícil. dele agora. Também acho que nós estamos bem, né? Mas tem que ter uma boa Piada, né? participação. tem que- Prezados. Pois é, infelizmente o tempo é inexorável e a gente vai ter que encerrar. Doutor Riso, e aí, quanto riso? Só agradecer e dizer que eu tô mais... O meu Caxias tá indo bem, Aí, né? Fez uma vitória boa contra o verdade. Paysandu, sólida, jogando bem. Eu vi o jogo, não teve nada a dizer. Eu acho que estão acertando a mão com o time.
né? Tá mais pé no chão que o ano passado. O Simmers trouxe 2 super ídolos do seu time, assim, um atrás do outro. Um atrás do outro. Nilmar e Fabiano. Foi violento o Simmers agora. Não, e o Bolívar? Não, o Bolívar eu não estava aqui presente. Eu digo, na minha participação foi 2 craques. E aí, eu só tenho a agradecer, né? Porque o meu Colorado teve uma melhora substancial ali. Espero que não decaia contra o Vitória, que está muito acertado, o Vitória. Bem treinado, né? O Vitória é o Ventura. O Jair, né, que eu acho um bom treinador. Parece que ele está se achando novamente. E eles têm feito jogos bem interessantes. Ganhou do Flamengo, eliminou o Flamengo. E agora o Inter vai ter essa pedreira lá, mas o Inter tem se dado bem, né, fora de casa. E agradecer a oportunidade de estar aqui com esse ídolo, né? Eu já vou adiantando que eu vou tirar uma foto com ele ali, né? Que os meus ídolos eu tenho que guardar na foto para tietar. Eu que agradeço. E agradecer muito aqui por te conhecer pessoalmente, né? É incrível como as pessoas parecem já íntimas tuas, né? De tanto que loucura. Acompanha. Não, e nós falamos um pouco da biografia dele, mas esse foi o programa que o craque mais debateu futebol dos que a gente debateu sobre geral do futebol. Foi mesmo. Foi esse aqui. Esse foi sala de prescrição de futebol. De futebol. Mas olha, eu sempre tinha contigo um certo sentimento desagradável. Como todo gremista. Como gremista. Mas o programa foi rico, né? O teu conhecimento, e não só o conhecimento do futebol, o conhecimento da alma humana, quando ele fala sobre os jogadores, mas que também todos os da juventude, né? E o futebol é isso, é um exemplo para a juventude. E eu acho que o nosso programa aqui, modéstia à parte, Jefferson, está de parabéns. Olha aqui, Fabiano, Bolívar, o Nilmar, uma figura humana maravilhosa, né? Com aquele problema todo e expondo, não, né? Olha, o Nilmar aqui falou de peito aberto, né? Tu soube que ele teve uma depressão. Olha, uma pessoa... Na verdade é o seguinte, eu acho que o futebol gaúcho tem orgulho desses cidadãos que são exemplos para a juventude gaúcha aqui. Então, o Nilmar, o Fabiano... E eles não vão embora, cara. Ficam aqui. Mas ficam aqui o Bolívar, o Bolívar, o Anchieta, que está... O Baidec. Passou aqui. Tudo aqui. Danley, o Carlos Miguel. Galato. Só gente boa, né? Então, Roger, tu agora que saiu de São Paulo, ele, Roger. Vem Não, dizer e quem o Paixão foi também, que é outro querido. Paixão. Pois é, então olha só. E o nosso presentinho tá diminuindo. Vamos lá, marketing. Era maior o Moleskine. Era maiorzinho o Moleskine, mas ele é de coração. E ele tem uma caneta aqui que eu já vi que tem carga, então... Tudo testado. Eu agradeço, obrigado. Eu que agradeço, tá, o convite, obrigado de estar aqui com vocês aqui. Eu acho que é isso, quanto mais essas experiências que não é só falar de futebol, sim, de tudo que está acontecendo no nosso mundo do futebol, da vida, sobre os problemas que nós estamos tendo, realidade seríssima dentro das bases, que ainda é escondida, né? Tem muita coisa, tá, gente? É muita coisa, muito que tem que melhorar, porque aí entra a saúde mental, entra tudo. A gente está conversando aqui sobre como esses jogadores hoje chegam afetados, tá? Dentro já como profissional. Então tem muita coisa por trás disso aí. Só que vocês não sabem, a gente sabe. Mas é tudo, infelizmente, no Brasil você não pode falar e ser dito, né? Porque você tem que provar e você tem que... E vai expor muito profissionais lá dentro. Então... essa fala que a gente fala sempre brinca, né? Que esses jogadores é mimimi, mas tem um motivo para isso. Tem um motivo para isso e a gente tem uma experiência. Nós somos hoje filhos, netos que estão lá. Você olha, que moleque, mas é isso aí, como nós falamos. Então a gente julga um jogador de 16 anos, que é um guri, né? Criança. Você já está julgando essa pessoa, cara, que está carregando muitas coisas nas costas. Então a gente tem esse lá. Claro que o futebol não perdoa, tem que ser. Mas atrás disso tem um ser humano. E aí é onde vem, eu acho que talvez vocês tiveram aqui o Magrinho, né? Que é o Neymar, o Magrinho, que eu chamo de Magrinho, que ele falou
que ele sentiu, o que ele teve. Então, isso dá aos 40, aos 35, aí vem essa depressão. Aí você olha, mas o cara é bilionário, cara, não estamos falando de dinheiro agora. Né? Como nós acabamos de falar do Neymar. Você acha quantos relâmpagos que aquele cara deve ter no campo ou dentro de casa, um surto, daqui a pouco aquele cara surtar, e aí? O que não vai lá? Ah, mas é bilionário, trilionário, não. Então tem muita coisa, né? Então o futebol, eu tô aí acompanhando, eu falo isso porque hoje eu trabalho um pouco na área de comissão técnica, mas é claro que é profissional. E mesmo assim, cara, a gente encontra problema assim gravíssimo. E agora você imagina quem trabalha na base, velho. Então a gente está dentro desse mundo. Eu não sabia, tá? Porque eu não fui criado como jogador de base, eu vou ter o meu futuro. Não, eu entrei sem futuro, sem saber o que eu ia conquistar, o que eu ia ter, cara. Então acho que para mim foi jogando, eu fui dando flechada. Cada coisa que aparecia, seleção brasileira entrou, eu vou. Vim pro Beira-Rio, não sabia que vou. E encarei vocês, o certo, o errado. Mas graças a Deus, vocês têm mais idade que eu, vocês nunca viram eu chorar dentro de uma cabine de imprensa pedindo para jogar. Nunca isso aconteceu. Eu caía sozinho, levantava. O Fabiano tá gordo, o Fabiano tava na noite, o Fabiano tava... Eu levantava e pau. Eu nunca fui. Vocês não tem nenhum... Pode ver que... Olha, não tem eu chorando. Então hoje o jogador ele tem que ser um pouco mais cascudo. Mas novas gerações e temos que entender, né, Bruno? Tá aqui o homem que pode ajudar. Vamos levar ele pro mundo do futebol. Eu não vou te apresentar a bola, vou te apresentar primeiro a saúde mental, que é daqui que vocês vão ser um grande jogador. É isso aí, não é preparo físico, é preparo mental. Aqui, mas eu acho que foi o programa que eu me lembro que mais te deixou falar livre, assim, né? Que tu disse gostoso, que tu porque a gente tá falando de tudo, né? Não tá falando só uma coisa pauta, assim, que era coisa do futebol chato que hoje todo mundo fala, né? E é o que está acontecendo, não é que fala, é o que está acontecendo, gente. Então, volte, tá convidado para voltar. Com certeza. Eu que agradeço, obrigado por tudo. Muito obrigado a todos e, como sempre, muito obrigado a você que está nos dando o privilégio, a honra de ocupar esse pouquinho do seu espaço de vida e está nos dando o prestígio da sua companhia, sua audiência. O Sala de Prescrição volta no próximo programa.